do Discovery. O primeiro relato de um OVNI data do ano 12.000 a.C. Desde então, pessoas em todo o mundo alegam ter visto discos voadores, abduções assustadoras e seres extraterrestres. Para muitos, estes contatos imediatos não passam de mentiras. No entanto, um livro misterioso veio à tona nos anos 80, o projeto Planeta Azul. Ele revela uma suposta conspiração do governo envolvendo visitas interplanetárias e um plano para colaborar com raças extraterrestres. Existem projetos em que humanos e extraterrestres trabalham lado a lado. Alguns acreditam que suas páginas contêm um guia de sobrevivência para a invasão extraterrestre. É a Bíblia da conspiração alienígena. Isso é assustador. Conheça os arquivos confidenciais sobre alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. O projeto Planeta Azul detalha 160 raças alienígenas, tecnologia extraterrestre, experimentos e instalações subterrâneas. Tudo indicando uma enorme conspiração governamental. Se o projeto Planeta Azul for real, ele muda o nosso entendimento do universo. Nós saímos do centro. E se o projeto Planeta Azul for real? Se houver uma conspiração secreta do governo, quando ela começou? 16 de julho de 1945, 56 quilômetros a sudeste de Socorro, no Novo México. Pouco antes das 5h30 da manhã, uma grande explosão abala o sudoeste norte-americano. Com mais de 3 quilômetros de diâmetro, ela devasta uma área de 13 quilômetros quadrados. O teste nuclear Trinity marca o início da era atômica. Projetos como Trinity e até os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki não só causaram impacto no nosso mundo, como também chamaram a atenção de qualquer um que nos observasse à distância. Foram explosões gigantescas, claramente visíveis do espaço. Se houvesse alguém próximo ao nosso planeta, eles teriam notado. Nos anos 40, quando começamos os testes nucleares, passaram a surgir os OVNIs muito interessados nas descargas de energia que ocorriam aqui. 8 de julho de 1947. Quase exatamente 2 anos após o experimento Trinity e a apenas 240 quilômetros do local do teste, um dos maiores e mais conhecidos avistamentos de OVNIs está prestes a ocorrer. Por que os extraterrestres foram a Roswell? Pense no que a base da Força Aérea de Roswell representava. Bombardeiros B-29 tinham lançado bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Era a base principal, a primeira base de armas nucleares. O calor liberado pela detonação teria fornecido a nações extraterrestres um sinal de atividade humana avançada na Terra. Os extraterrestres não estavam procurando por nós, nós é que os chamamos aqui, detonando as armas nucleares. Então, o que quer que aconteça, a culpa será nossa. A ligação entre o nosso uso de armas atômicas e o primeiro contato não seria feita até o surgimento do misterioso livro Projeto Planeta Azul, mais de 30 anos depois. O livro revela a verdade por trás de experimentos secretos, abduções e a construção de cidades extraterrestres subterrâneas, tudo isso sem o conhecimento do público. O Projeto Planeta Azul é uma compilação das anotações de alguém que teve acesso ao funcionamento da parceria entre o governo e extraterrestres. É o livro mais importante, a Bíblia da conspiração alienígena. Alguns estudiosos afirmam que ele foi escrito pelo cientista Jefferson Souza. Souza estaria envolvido em projetos ultrasecretos. Acredita-se que sua autorização governamental lhe dava acesso a todos os segredos militares. Ele incluiu tudo nesse documento, detalhando as mais de 160 espécies de extraterrestres que visitavam a Terra, explicando por que mutilavam o gado, explicando por que abduziam humanos. Mas o próprio Souza nunca foi encontrado. Ninguém foi capaz de falar com ele, encontrá-lo ou sequer provar que Jefferson Souza existia.
Nunca veio à tona nenhuma evidência de que ele trabalhava para o governo ou para o exército. Existem histórias de pessoas que decidiram se tornar delatores e abandonaram projetos confidenciais e disseram, sim, eu trabalhava com OVNIs, e aí elas desapareceram. Você não pode abrir a boca, porque se você abrir, vai morrer. E esse é o contexto no qual o autor do projeto Planeta Azul teve que trabalhar. Ele é um cientista rebelde que fazia parte desse comitê. É impossível negar que as histórias passam uma mensagem assustadora e que, se verdadeiras, mudarão o destino da humanidade para sempre. Mas, investigando o documento a fundo, descobrimos um plano ainda mais sinistro. A seguir, o projeto Planeta Azul expõe uma suposta conspiração do governo de proporções colossais. Uma base subterrânea onde o impensável acontece. E o governo secreto que fará qualquer coisa para silenciar aqueles que sabem a verdade. Nós finalmente temos uma resposta para a questão extraterrestre. Estamos sozinhos ou alienígenas caminham entre nós? 30 anos após o incidente de Roswell, um livro misterioso vem à tona, revelando segredos que abalam profundamente os seus leitores. Um OVNI caiu em Roswell em 1947. Nós resgatamos tecnologia, resgatamos corpos e resgatamos um ser vivo, uma entidade extraterrestre viva. O que fizemos com isso? Diante da questão extraterrestre do fim da Segunda Guerra Mundial, o presidente Truman assina o Ato de Segurança Nacional, escondendo a verdade do público. O embargo continua válido até hoje. Arquivo confidencial. O governo secreto. Segundo a administração Obama, o governo não possui evidência da existência de vida fora do nosso planeta ou de que um ser extraterrestre tenha entrado em contato com qualquer membro da raça humana. Nada sugere que evidências estejam sendo escondidas do público. Com o embargo da verdade sobre a existência de extraterrestres, sobre o nosso conhecimento deles, sobre a nossa colaboração com eles, sobre a engenharia reversa da tecnologia deles, nada disso é discutido. Só é negado, negado e negado. De acordo com o projeto Planeta Azul, o governo americano planejou a maior conspiração de acobertamento da história na tentativa de descobrir como aproveitar a tecnologia e o armamento destes seres estranhos. Mas ele não podia fazer isso sozinho. O projeto Planeta Azul explica que há uma série de sociedades secretas investigando essa questão extraterrestre e possivelmente coordenando toda a interação dos alienígenas com os terráqueos. Pela primeira vez na história, o projeto Planeta Azul dá nome a estas agências secretas. Projeto Red Light, uma subdivisão militar criada para testar e pilotar OVNIs recuperados. O Blue Team, grupo que lida com a recuperação de formas de vida alienígenas abatidas ou acidentadas. E o Projeto Delta, uma força-tarefa de segurança mais conhecida como os Homens de Preto. Mas nenhuma das agências é mais famosa do que o grupo por trás de todas elas, o Magic Group, também conhecido como MJ-12. Eu acho que o mais próximo de uma sociedade secreta que mantém essa conspiração alienígena em segredo seria a Organização Majestic 12. O MJ-12 surgiu como um braço da Organização Nacional de Segurança com o objetivo de cuidar da nossa interação com seres extraterrestres ou seres interdimensionais que estavam fazendo contato com a gente. A estratégia deles foi criar uma comissão de pessoas para lidar com essas coisas e tomar todas as decisões. Toda a interação entre humanos e extraterrestres nas mãos de 12 pessoas, se for verdade, é assustador. De acordo com o autor do Projeto Planeta Azul, o MJ-12 é composto por cientistas, comandantes militares e oficiais do governo, incluindo autoridades como o ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Forrestal. Se a autenticidade do documento for confirmada, este grupo foi capaz de esconder a conspiração do público e elaborar um plano secreto que continua em ação até hoje. Teóricos acusam o grupo de diversos esforços para ocultar a verdade. Do acobertamento do incidente de Roswell a inúmeros assassinatos, desaparecimentos e mortes supostamente acidentais daqueles considerados ameaças à segurança nacional, incluindo seus próprios membros. Especialistas em OVNIs apontam para o ex-secretário da Defesa, James Forrestal. Há relatos de que o próprio presidente Truman pediu a renúncia de Forrestal quando ele se opôs abertamente a manter a questão alienígena em segredo. Na manhã de 22 de maio de 1949, James Forrestal foi encontrado morto, após saltar misteriosamente do 16º andar deste hospital.
O relatório oficial afirma apenas que ele morreu devido à queda. Até hoje, o governo nega categoricamente a existência do MJ-12. Mas, recentemente, surgiram 2 documentos alegando que a organização e seus objetivos secretos são reais. Alguém encontrou a evidência de que esses grupos secretos existem, continuam operando e fazendo exatamente o que eles foram criados para fazer: manter os OVNIs em segredo enquanto investigam sua tecnologia. Eu não preciso acreditar. A evidência existe. Qualquer tribunal reconheceria essa evidência. Mas a informação mais perturbadora revelada pelo documento indica uma possibilidade inimaginável. Nos anos 40, surgiram relatos de que a nossa Força Aérea coordenou aterrissagens de naves extraterrestres. E foram firmados tratados com várias raças alienígenas, nos quais elas concordaram em nos dar acesso à tecnologia. E eu acredito que nós tivemos algum tipo de interação com estas espécies, porque na época daqueles experimentos, a nossa indústria avançou incrivelmente a partir de 1945 ou 47. Muita gente diz que foi por causa da guerra, mas estamos falando de tecnologias que não existiam antes. Como isso aconteceu? Com a ajuda dos extraterrestres, nós tivemos acesso à tecnologia, mas o que demos em troca? A seguir, vamos descobrir o que o governo teria trocado pelos segredos da tecnologia extraterrestre avançada. Qual foi esse acordo? A quem essa base realmente pertence? E, finalmente, quem ou o que está por trás de tudo isso. Olhos grandes e saltados, sem cabelo, são eles que nos abduzem durante a noite. Não adianta... Os extraterrestres estão entre nós. Se estão, de onde eles vêm e o que eles querem? Mais de 2 décadas atrás, um documento assustador começou a circular entre os ufólogos, descrevendo a presença de extraterrestres ocultos no nosso planeta. O livro é conhecido como Projeto Planeta Azul. O documento descreve mais de 150 espécies de extraterrestres que já visitaram ou estão visitando o nosso planeta. Ainda mais perturbadora é a forma detalhada como o documento descreve as raças alienígenas. Quase como se o autor fosse uma testemunha ocular. O Projeto Planeta Azul diz que mais de 150 espécies extraterrestres visitaram a Terra. Ele fala dos cinzentos, dos nórdicos e até dos reptilianos. Aqui na Terra, nós temos espécies diferentes e raças diferentes de seres humanos. E muitas pessoas que foram abduzidas descrevem variações do que nós chamamos de os cinzentos. São seres pequenos, com membros finos, 1 metro, 1,20 m de altura, cabeça grande e inchada, olhos pretos, amendoados. Mas o interessante é que todos são parecidos. O que acontece depois depende de quem está contando a história. Pode ser desde um experimento violento até uma volta ao redor do planeta na espaçonave. Esses são os tipos de relato mais comuns. Entre as espécies maléficas descritas no livro estão os rigelianos subaquáticos e os reptilianos. O livro Projeto Planeta Azul os qualifica como criaturas perigosas que, em alguns casos, exigem sangue e fluidos humanos para sobreviver. De acordo com o Projeto Planeta Azul, nem todas as espécies alienígenas desejam a aniquilação humana. Há os nórdicos, uma raça de humanoides altos, supostamente pacíficos e interessados na salvação humana. No entanto, a variedade de espécies descrita pelo livro levanta a questão de como tantos extraterrestres podem existir na Terra e em seus arredores sem o nosso conhecimento. O Projeto Planeta Azul diz não apenas como estas criaturas estranhas se escondem, mas onde. Arquivo confidencial. A base Dutch. Nos arredores de Dutch, no Novo México, existem relatos de uma grande instalação subterrânea. Uma base secreta, com vários andares, tudo bem escondido. Se os teóricos estiverem certos, no subsolo da reserva indígena Apache Icaria, há uma cidade oculta onde os extraterrestres operam longe dos olhos do público, mas lado a lado com o governo americano. Eu fui até lá. Eu conversei com membros da nação Apache Icaria. Todos eles tinham histórias muito estranhas para contar. Luzes inexplicáveis e OVNIs no céu. Pessoas que viram criaturas estranhas correndo pela floresta à noite. É bem óbvio que alguma coisa está acontecendo lá.
Com 7 andares e mais de 18 mil seres extraterrestres, a base abrigaria experimentos que vão de testes com armas avançadas à criação de híbridos de humanos e lagartos. Quanto mais profundo o andar, maiores são os segredos. Em alguns destes andares, a pesquisa é mais voltada para as necessidades dos extraterrestres do que para as necessidades humanas. E nós ouvimos falar de projetos que estariam sendo feitos que são extremamente perturbadores. Por exemplo, um tonel de partes humanas no qual os extraterrestres mergulham para absorver nutrientes pela pele. Andares onde ocorre fertilização in vitro ou versões de extraterrestres cultivadas em proveta. E todas essas coisas poderiam estar ocorrendo em uma base, aqui na Terra. De acordo com o projeto Planeta Azul, este pacto entre as Forças Armadas e as raças alienígenas prevê experimentos de controle da mente humana, abrigo para os alienígenas, testes genéticos e o armazenamento de humanoides. No fim, tudo depende do pacto que foi firmado entre as Forças Armadas Americanas e a raça de extraterrestres. Qual foi o acordo? A quem a base pertence? Nós tivemos escolha no pacto ou fomos obrigados a aceitá-lo? Não existe uma história oficial de como isso aconteceu. A única parte conhecida da conspiração foi que, de fato, aconteceu. Nós permitimos que eles abduzissem uma certa porcentagem da nossa população. Para pesquisa médica, para experimentos que os interessavam. O que aconteceu foi que eles quebraram o pacto e começaram a abduzir muito mais gente do que o acordo previa. Relatos de experimentos citam dor, tortura e medo constante. Estamos falando de humanos abduzidos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, pode ser qualquer pessoa, incluindo a minha família, sua família. Ninguém está salvo. Mas qual é o propósito destes experimentos? O livro Projeto Planeta Azul fornece uma resposta perturbadora. Segundo o autor do projeto Planeta Azul, existem vários motivos para as abduções, mas o mais importante parece ser a reprodução. Os extraterrestres nos abduzem e realizam diversos experimentos, incluindo o cruzamento com humanos. Por que eles fariam isso? Por que fundir um humano com um extraterrestre? E a única resposta que me vem à mente e que o livro deixa bem evidente é que eles querem manter a sua espécie viva, eles querem se reproduzir. Mas a grande preocupação pode ser: o que eles farão com a raça humana depois que conseguirem o que querem de nós? De um ponto de vista estritamente lógico, esta consciência interestelar vai chegar à conclusão: qual é a verdadeira infestação do planeta Terra? Quem eles devem eliminar? Os seres humanos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, uma revolução enorme está por vir. E o governo precisa divulgar tudo o que sabe. Projeto Planeta Azul, um guia para a invasão extraterrestre. Ele pode ser a diferença entre a vida e a morte, mas apenas se você acreditar. Satélites secretos, estrelas da morte, o armamento do espaço sideral. Governos de todo o mundo estão se preparando para um ataque extraterrestre? E por que não estamos sendo informados? Apesar de décadas de aparições de OVNIs e casos de abdução, o governo dos Estados Unidos mantém uma posição inabalável a respeito da existência de extraterrestres. A negação. As evidências de extraterrestres entre nós continuam se acumulando, mas nenhum governo na Terra admite publicamente sua existência. Eles temem espalhar o pânico ou escondem um segredo ainda mais obscuro? Os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo. Mas esta soberania veio da ajuda de uma raça extraterrestre? E se estas criaturas tiverem seus próprios inimigos? Hoje, os arquivos confidenciais da conspiração mais chocante de todos os tempos. A ameaça global de um possível ataque extraterrestre. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais.
17 de setembro de 2012. Emergem relatos de uma invasão extraterrestre altamente hostil, ameaçando uma vasta área do Oceano Pacífico, da costa da Califórnia ao Alasca. Forças navais dos Estados Unidos e da China teriam lançado uma contraofensiva conjunta. Oficialmente, a Marinha nega a batalha, alegando que a enorme mobilização foi um exercício planejado. Codinome Valiant Shield. Mas a missão parece ser um contra-ataque a um inimigo não identificado. Que ameaça poderia unir estas superpotências rivais? Para mim é óbvio que o governo e o exército americano manteriam um conflito ou uma ligação com extraterrestres em segredo. Eu acho que a razão é simples: medo. O vazamento de um memorando sobre o incidente do Pacífico revela que a oposição é extraterrestre e extremamente agressiva. A ameaça representa um perigo claro e imediato aos Estados Unidos, e qualquer tentativa de confirmar estas operações acarretará em consequências fatais. Os governos do mundo estão ocultando uma guerra secreta contra extraterrestres no Pacífico? Muitos especialistas acreditam que os extraterrestres já estabeleceram bases na Terra. Uma reunião secreta da CIA com o presidente Ronald Reagan pode ter revelado a verdade sobre a mobilização de uma força extraterrestre inimiga. Arquivo confidencial. O briefing de Reagan. Em 6 de março de 1981, o diretor da CIA, William Casey, supostamente informa o presidente Reagan sobre o incidente de Roswell. A mensagem de Casey é clara: é tudo verdade. Não estamos sozinhos. De acordo com Casey, 2 OVNIs caíram perto de Roswell, Novo México, em 1947. Os corpos de 9 extraterrestres foram retirados dos destroços junto com o sobrevivente. O relatório detalha 4 décadas de relacionamento entre humanos e extraterrestres. De acordo com Casey, o único sobrevivente extraterrestre do incidente de Roswell trabalhou diretamente com a CIA e os militares por 5 anos. Mas o que ele informou aos Estados Unidos permanece um mistério até hoje. Parece que sempre que temos um grande salto tecnológico, alguém em algum lugar relata um encontro extraterrestre como pano de fundo. E a maior história desse tipo é a queda de um OVNI em 1947, perto de Roswell, no Novo México. O relatório de Casey contém uma última bomba. Pelo menos 5 espécies diferentes de extraterrestres já visitaram a Terra. Uma delas foi classificada como HAV, a sigla para visitante extraterrestre hostil. Visitantes hostis estão planejando um ataque à Terra? E o que nossos governos planejam fazer a respeito? A seguir, vamos expor um tratado secreto com alienígenas e revelar os maiores crimes contra a humanidade cometidos por eles. A CIA pode estar iniciando uma guerra interplanetária secreta? Relatos de uma ameaça extraterrestre no Pacífico. Reuniões presidenciais secretas. Estaria o governo americano escondendo o conhecimento de alienígenas? Arquivo confidencial. O Tratado de Greada. Cidade de Washington, 1954. O presidente Eisenhower pede ajuda a um comitê confidencial para investigação de OVNIs, chamado Majestic 12, para enviar uma mensagem em código binário ao espaço com a intenção de se comunicar com extraterrestres. A mensagem é supostamente recebida por uma raça de alienígenas chamados Greys, humanoides com pele cinza e olhos negros de um planeta no sistema estelar de Zeta Reticuli, a cerca de 39 anos-luz da Terra. Sua reação inicial é positiva e uma série de encontros secretos é combinada na Terra. O resultado destas discussões é conhecido como o Tratado de Greada. Foi assinado algum tipo de tratado no qual eles podiam abduzir alguns humanos para fazer experimentos, mas tinham que devolvê-los em segurança. Em troca, os Greys nos dariam tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia deu um salto enorme nessa época, quando nós passamos de válvulas para transistores, para fibra ótica e visão noturna em literalmente 20 anos. O presidente Eisenhower e a CIA cometeram um grave erro ao permitir que os Greys abduzissem humanos?
E até onde os Greys levaram estes experimentos? Um dos primeiros estudos conduzidos sobre pessoas abduzidas revelou milhares de vítimas nos Estados Unidos. Um levantamento feito em 2011 sobre relatos de pessoas desaparecidas revela que incríveis 700 mil americanos simplesmente desapareceram sem explicação. É possível que os Greys estejam sondando as nossas fraquezas para um dia explorá-las no campo de batalha? O governo americano pode ter feito um acordo com uma espécie hostil. Mas nem todos os líderes humanos fizeram vista grossa aos perigos de negociações secretas com extraterrestres e a possibilidade de uma invasão. Em um discurso de 1962, o general Douglas MacArthur aborda diretamente o conceito de uma guerra alienígena. We deal now not with things of this world alone. We speak in strange terms of harnessing the cosmic energy of ultimate conflict between the united human race and the sinister forces of some other planetary galaxy. Por que MacArthur comentaria um assunto tão confidencial, a menos que estivesse certo de que tal conflito era possível? Nos anos 70, estudos mostram as taxas de abdução disparando a 100 mil por ano. As vítimas relatam uma variedade assustadora de experimentos que vão da alteração mental a agressões sexuais e clonagem. Bem distantes dos experimentos não prejudiciais detalhados pelo Tratado de Greada. 1977, na Casa Branca. O presidente Jimmy Carter supostamente recebe uma pilha de relatórios sobre os experimentos conduzidos pelos extraterrestres em humanos na base Dulce, no Novo México. Ele responde com uma ordem executiva cancelando todos os experimentos. Já se falou muito sobre a base Dulce, e o que acontece lá é uma base subterrânea secreta com muitos andares, onde fazem experimentos com genética e radiação extraterrestre. Isso acontece há anos. E é uma daquelas coisas que metade é lenda, metade relato de testemunhas oculares. A administração Carter é informada de que qualquer tentativa de fechar a base sofrerá uma oposição feroz. Setembro de 1979. O general brigadeiro Harry C. Aderholt supostamente reúne membros da Força Delta, dos Navy SEALs e do Comando de Operações Especiais da Força Aérea para invadir a base Dulce. Um ataque secreto a extraterrestres rebeldes nas profundezas da base pode ter levado a uma guerra entre os Estados Unidos e toda uma raça alienígena? Arquivo confidencial. O ataque a Dulce. Dizem que a base tem 7 andares. O nível dos experimentos e das mutilações vai ficando cada vez pior conforme você desce até o 7º andar. Teoricamente, é no 7º andar que ocorrem as coisas mais bizarras, que deixariam até o criminoso mais experiente morrendo de medo. Um relatório confidencial, que muitas fontes da CIA acreditam ter sido escrito pelo próprio Aderholt, detalha o ataque à base Dulce. O relatório descreve criações alienígenas horripilantes, humanos de 6 pernas, seres humanoides e tanques cheios de partes de corpos. Ao todo, acredita-se que a equipe resgatou mais de 30 mil humanos cativos. Se uma base americana, subterrânea ou não, estivesse abrigando extraterrestres em algum momento, um conflito acabaria ocorrendo, especialmente se não houvesse supervisão e a gente estivesse construindo um super soldado ou pesquisando uma nova arma biológica. Eu acho que é tudo muito arriscado. De onde vieram estas pessoas e como elas foram parar na base Dulce? Cerca de 2.300 americanos desaparecem todos os dias. Mais de 700 mil pessoas por ano. Muitas delas somem em áreas remotas e nunca mais são vistas. O FBI e a CIA estão acobertando os desaparecimentos para honrar o lado americano no Tratado de Greada? Autoridades militares teriam ordenado o fechamento definitivo da base Dulce após o ataque de 1979, encerrando suas operações extraterrestres.
Mas em 1993, após mais de 2 décadas de silêncio, novas evidências revelam que as operações extraterrestres em Dulce recomeçaram. E novas estatísticas perturbadoras apoiam estes relatos. Em 1980, o ano seguinte à invasão de Dulce, 150 mil pessoas desapareceram nos Estados Unidos. Nas décadas seguintes, esse número dispararia, chegando a 1 milhão em 2012. É um sinal de que os alienígenas estão redobrando seus esforços, preparando um ataque de grande escala à Terra? Enquanto eles planejam uma invasão global, até onde os nossos governos irão para proteger os interesses extraterrestres e não os nossos? A seguir, nós revelamos o plano secreto dos Estados Unidos para construir armas com tecnologia extraterrestre, obtidas com o Tratado de Greada. Mas a que custo? Aparelhos sonoros de alta e baixa frequência. Armas psicológicas. Bombas inteligentes. Tecnologia invisível. O governo americano está desenvolvendo um arsenal para enfrentar um ataque extraterrestre? Em apenas 100 anos, a humanidade passou dos cavalos e mosquetes ao voo espacial e armas nucleares. A superioridade tecnológica traria grandes benefícios aos Estados Unidos nas décadas seguintes. Mas como estes saltos científicos tecnológicos se tornaram possíveis? E eles possuem um custo secreto e perturbador? Houve 2 saltos tecnológicos imediatos após o acidente de Roswell. Tivemos a invenção e o patenteamento do transistor e o desenvolvimento de um metal chamado titânio. Especialistas acreditam que o custo da construção e manutenção de uma força de combate para enfrentar extraterrestres armados com tecnologia avançada seria astronômico. No entanto, estatísticas recentes revelam tendências suspeitas. De 1998 a 2012, os gastos americanos com defesa triplicaram de 300 para mais de 900 bilhões de dólares anuais. Mas é impossível rastrear a alocação de verbas escondidas no orçamento de operações secretas. Equiparar a capacidade das armas inimigas é uma estratégia de guerra bem conhecida. Foi o que levou à proliferação de armas nucleares ao longo da Guerra Fria. Os Estados Unidos podem estar envolvidos em outra corrida armamentista, tentando desesperadamente alcançar um inimigo extraterrestre mais avançado e bem equipado? Os Estados Unidos e outras potências internacionais gastam bilhões de dólares em projetos secretos totalmente escondidos do público. Arquivo Confidencial. O programa Guerra nas Estrelas. 23 de março de 1983. O presidente Ronald Reagan anuncia o programa militar que definiria o seu governo. A Iniciativa Estratégica de Defesa, mais conhecido como SDI, ou Projeto Guerra nas Estrelas. A NASA se envolveu em muitos programas confidenciais do Departamento de Defesa. Eles lançavam ao espaço satélites secretos de 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares. O famoso programa Guerra nas Estrelas dá ao exército americano a capacidade de lançar mísseis do espaço contra alvos na Terra. Mas poucos dão atenção ao fato de que ele também dá aos Estados Unidos a capacidade de disparar contra alvos no espaço. O Guerra nas Estrelas seria a primeira linha de defesa contra um ataque extraterrestre. Mas por que os governos esconderiam a existência de ameaças espaciais? Pensando na história dos OVNIs e das armas nucleares, parece haver um subtexto do tipo: nós sabemos que estão brincando com fogo, nós estamos de olho e podemos acabar com vocês quando quisermos. Especialistas acreditam que a primeira onda de um ataque interplanetário se concentraria em instalações que abrigam armas similares à tecnologia extraterrestre. Possíveis alvos seriam a Base Dulce, a Área 51 e até o próprio Pentágono. A verdade chocante sobre aqueles que acreditam que um ataque extraterrestre à Terra é iminente. Oficiais de alta patente vêm a público e seus alertas são chocantes. Por décadas, os governos mantiveram seu conhecimento sobre extraterrestres em segredo. Negação total é a resposta padrão.
Mas alguns oficiais rebeldes decidiram corajosamente quebrar o silêncio sobre a atividade alienígena na Terra, muitas vezes arriscando a própria vida. Em 2010, o ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, quebrou o protocolo ao afirmar: a verdade é que extraterrestres visitam a Terra há décadas, provavelmente milênios, e contribuíram consideravelmente para o nosso conhecimento. Paul Hellyer alegou ter visto evidência de interações com extraterrestres. Ele também divulgou informações sobre os Estados Unidos que podem expor a ideia de que estamos nos preparando para uma guerra interplanetária épica. Hellyer acredita que a velocidade do desenvolvimento de armas americanas pode estar ligada à tecnologia alienígena. E como resultado, a humanidade estaria avançando rápido demais. O desejo insaciável dos Estados Unidos por armas avançadas nos anos 50 plantou as sementes de uma guerra intergaláctica? É uma guerra que gerações futuras terão que lutar? A consequência final do nosso envolvimento com extraterrestres ainda é desconhecida. Mas Hellyer não é a única pessoa que conhece o envolvimento secreto dos governos com extraterrestres. Outros sabem a verdade. Alguns podem ter medo de falar, enquanto outros já podem ter sido silenciados. Arquivos confidenciais.